Fala, gente boa, tudo bem? Eu me chamo Rafael Bittencourt. Muito obrigado por você ter clicado agora nesse vídeo. Gentilmente eu vou pedir a você para ir comigo até o final. Não esqueça o seu joinha e, se você não é inscrito, se inscreva agora, que é muito importante. Sua inscrição significa muito para apoiar o nosso canal e também você fazer parte desse time tão abençoado de pessoas que me acompanham, intercedem, compartilham os conteúdos, crescem, estudam aqui nos nossos canais. Mais uma vez, meu muito obrigado. Eu quero compartilhar com você hoje uma palavra que eu tenho certeza que pode te ajudar. Talvez você caiu de paraquedas aqui no canal, ou você é uma pessoa que me acompanha assiduamente, está sempre aqui comigo todos os dias, duas ou três vezes ao dia, está também nas nossas comunidades fechadas, na nossa plataforma de ensino, que é o Abaplay. Muito obrigado. Eu quero compartilhar com você essa palavra e talvez você esteja precisando ouvir essas palavras. Hoje eu quero falar da convicção versus condenação. A diferença, você aprender a discernir quem fala com você. Quando é o seu eu, quando é o Espírito Santo ou quando é o acusador. Convicção versus condenação. Hoje você precisa aprender a ouvir e aceitar o trabalhar do Espírito Santo na sua vida. A Bíblia diz em João capítulo 16, versículo 8, Jesus falando sobre o Espírito Santo da verdade. É tudo que o mundo precisa, porque o mundo está dominado por um sistema da mentira. O mundo está caído no maligno, o sistema do mundo caiu no maligno, ou foi fundado pelo maligno. Logo, caminha para a mentira, distorcendo até mesmo a verdade para este fim, que é levar as pessoas à queda. Entenda a queda como afastar-se do propósito de Deus. Sabe aquelas pessoas que têm tudo, nasceram numa boa família, tiveram boa educação, mas nunca experimentaram o propósito de Deus para a vida delas? O problema delas não é a saúde, o problema delas não é familiar, o problema não é dinheiro, mas são pessoas que acabam, no fim de tudo, se sentindo infelizes, sentem aquele vazio e acabam destruindo tudo que foi deixado como legado, como patrimônio, ou como herança, ou até mesmo como uma boa família, como uma boa educação, destroem tudo por causa de um vazio interior. É a falta de um senso de propósito maior, é a falta de Deus, é a falta de comunhão com Deus, de comunhão com o sobrenatural. E você foi criado, chamado para ter comunhão com o mestre dos impossíveis, o mestre de toda a sabedoria, o Senhor de todo o amor, de toda a graça, o Criador de todas as coisas, que é o Pai, que enviou o seu Filho a morrer na cruz do Calvário. E as pessoas acabam afastando-se do seu propósito de vida. Sabe aquela máxima? A pior coisa para o homem é ele perceber que no fim de sua vida ele não viveu o que ele tinha para viver. Ele foi bem-sucedido, mas ele esqueceu de viver o propósito pelo qual ele foi colocado nessa terra. Logo, mesmo sendo bem-sucedido, ele se sente incompleto e vazio. Esse trabalho de completude, esse trabalho de sentido do existir, não é por filosofia humana, não é pela compreensão de si mesmo, mas vem por identificar qual é o propósito de Deus na sua vida e caminhar nessa direção. O Espírito Santo ele vem para isso. Jesus falando em João, no capítulo 16, versículo 8, diz assim: quando ele vier, quando o Espírito Santo da verdade vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Logo, o Espírito Santo é que nos dá convicção para discernirmos o que é o pecado, para sermos justificados e a fim de nos livrarmos, do juízo final que vem para aqueles que não creram em Deus, não seguiram o seu propósito. Bom, olha que tremendo é para você. O Espírito Santo, ele nos guia na jornada para a eternidade. E muitos ainda não conhecem ou sabem discernir a voz do Espírito Santo, a sua voz interior e o trabalho do acusador. O Espírito Santo convence, o diabo condena. Apocalipse capítulo 12 diz que o diabo ele é o acusador. E ele nos acusa diante de Deus e diante de nós mesmos. É o trabalho do diabo. Eu quero que você aprenda a discernir aqui o trabalho do Espírito Santo e o trabalho do acusador. Por isso que a Bíblia diz que nós temos um advogado. É porque o diabo, conforme Apocalipse nos diz, Apocalipse capítulo 12, que o inimigo ele é nosso acusador. Então ele chega diante de Deus com
uma sentença acusando: esta pessoa merece morrer, essa pessoa não merece te servir, porque ele é o acusador. E é por isso que nós temos um advogado. Inclusive, a Bíblia nos diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante de Deus. Ou seja, o Espírito Santo está trabalhando em nós, está inclusive nos ensinando a orar ao Pai, a orar porque nós não sabemos pedir como convém, falar como convém. Então ele nos orienta e ele intercede por nós diante do Pai. Assim como temos o nosso Senhor Jesus, que é o nosso advogado. Lembra o que ele diz lá, falando assim: olha, filhinhos, não pequeis. Mas se vocês pecarem, lembre-se que vocês têm um advogado diante de Deus, porque há um acusador. O objetivo central do acusador é atacar a nossa identidade. Você acaba sendo sufocado, esquece quem você é e se torna aquilo que você está sendo acusado, ou aquilo que porventura você pecou, você caiu e você praticou. O trabalho do acusador é fazer com que você acredite que você é aquilo que você pecou, que você se tornou aquilo que você errou, que você falou, que você praticou, ou que aquilo não é um deslize, que toda a tua identidade está comprometida. O trabalho do Espírito Santo é atacar o pecado e oferecer a redenção, a convicção do trabalhar para a redenção ao pecador. O trabalho do acusador é pegar o pecado, expor o pecado, gerar vergonha e fazer com que a pessoa acredite que ela é aquilo que ela fez, praticou ou falou. Exemplo: o Espírito Santo chega para você e diz assim: olha, você não poderia ter falado com o seu filho daquele jeito que você falou. Vá e peça perdão ao seu filho. O acusador diz assim: você está vendo? Você falou desse jeito porque você não nasceu de novo. Você é um ignorante. Você não serve para ser cristão. Você não é filho de Deus. Há uma diferença. O Espírito Santo, ele expõe o pecado que você praticou a fim de você ir especificamente corrigir aquele comportamento. Você não deveria ter falado assim com a sua esposa. Você não deveria ter sido tão grosso assim com o seu filho. Vá e peça perdão. É o trabalho do Espírito Santo, ele é específico. O trabalho do acusador é generalista. Ele quer fazer você esquecer da sua identidade. Ele diz: logo você não nasceu de novo. Você fez isso porque você é um pecador, você é um sujo, você não serve para seguir a Deus. Você não é cristão de verdade. O trabalho do Espírito Santo é fazer você se arrepender daquela prática. O trabalho do acusador é fazer você entender que não há mais recuperação para aquela prática, porque você é daquele jeito. Ou seja, o espírito do enganador, ele tenta provar que você é o último erro. É por isso que você deve aceitar isso, porque você é esse teu último erro. O Espírito Santo, ele ataca a questão. O acusador, ele ataca a identidade. Guarda isso, posta nas suas redes sociais, fala isso para alguém que está pensando em desistir, tirar a sua própria vida. A pessoa se sente um nada, sente um vazio tremendo em seu coração, nunca acha o seu propósito, porque o Espírito Santo, ele ataca a questão, o pecado, a prática em si. O acusador, ele ataca a sua identidade. Segundo ponto, a convicção do Espírito Santo, ela te enche de esperança e expectativa. A acusação mata o seu futuro. O acusador, ele quer criar um loop na sua cabeça. Ele quer criar um ciclo capaz de você ser e esquecer o que Deus disse. Eu tenho para você uma esperança e um futuro. Ou seja, eu é que sei o pensamento que tenho sobre vós, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. O que o acusador faz é fazer você entrar em um loop dizendo: eu sou isso daí. Eu faço isso constantemente porque eu sou isso. E você acaba esquecendo que você tem uma esperança e um futuro, porque você está preso, seu olhar, suas emoções, está tão comprometida com a voz do acusador que você acaba não enxergando mais
a esperança e o futuro que o Espírito Santo tem para você. 3. A convicção, ela é específica. A condenação, ela é generalista. A acusação vai sempre condenar a pessoa. O acusador, o diabo, o inimigo das nossas almas, o opositor de Cristo, aquele que quer interferir no trabalho do Espírito Santo na sua vida, ele vai sempre condenar a pessoa. Você não vale nada, você é um promíscuo. Falar em promiscuidade, deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Olha o que se tornou o Brasil, dá uma olhada nisso. O Brasil é o segundo país mais promíscuo do mundo. O Brasil é o segundo país mais promíscuo do mundo. Por quê? Só perde para a Austrália, que a prostituição lá é legalizada. Só perde para a Austrália. As pessoas aqui têm muitos parceiros. Olha que coisa. Por que o Brasil é o segundo país mais promíscuo do mundo, sendo que é praticamente o país mais cristão do mundo? É porque as pessoas foram convencidas pelo acusador que as suas práticas de pecado fazem parte da identidade delas. Elas não provaram ainda do trabalhar do Espírito Santo, convencendo-as de que Cristo morreu para que elas pudessem se tornar filhas de Deus, filhos de Deus. Essa é a identidade daqueles que creram em Cristo. Um cristão genuíno é aquele que nasceu de novo. Olha, se você provou de um novo nascimento, que é da água e do Espírito, você morreu para o mundo. Logo, a sua identidade agora, ela é moldada pelo trabalhar do Espírito Santo. Logo, você vale, sim. Você vale a morte de Cristo na cruz do Calvário, a morte do Filho de Deus. Você vale a redenção que foi comprada. Você vale o perdão que foi adquirido por Cristo. Você vale todas as mazelas e dores que Cristo já levou na cruz do Calvário. Cristo levou sobre si as nossas dores. Lembra disso? Ele sofreu para que você tivesse perdão. Eu lembrei disso aqui, por isso que eu quis compartilhar com você essa notícia. O trabalho do acusador é ser generalista. Você não vale nada, você é um promíscuo, você é um adúltero. O trabalho de convencimento do Espírito Santo, o trabalho da convicção é: se arrependa, não pratique mais isso, confesse o seu pecado. Isso vai te prejudicar. O condenador é generalista. A convicção do Espírito Santo é pontual, é específica. O Espírito Santo, ele é específico ao tratar conosco. Por isso que você sabe discernir a voz do Espírito Santo. Ele nunca te condena, ele é específico. Ele expõe o seu pecado para você. Antes, inclusive, de você entrar nessa bagunça, nessa lama, nessa sujeira, ele chega para você e diz assim, ó, isso vai dar velha, isso vai dar ruim. Eu não estou nisso. Há uma voz aí no teu coração. E é por isso que a convicção traz arrependimento. A acusação só leva ao remorso. Quando o Espírito Santo fala com você, ele te convida ao arrependimento. Ele quer te curar e te aproximar de Deus. O Espírito Santo, a voz do Espírito Santo é como o trabalho de um lapidário. Sabe, o lapidário é aquele profissional que tem a habilidade de pegar um diamante bruto, cheio de sujeiras, com rachaduras, com outros minerais acoplados que não deixam o seu valor vir à tona, não deixam o seu real brilho aflorar. E o Espírito Santo, ele tem as mãos precisas iguais a um lapidário, que ele pega aquele diamante bruto e lapida ele, tira a sujeira, tira tudo aquilo que ofusca o seu brilho. E depois do trabalho, aleluia, do trabalho precioso do Espírito Santo, o diamante nunca mais volta a ser aquela sujeira. Depois que um lapidário termina a sua obra, a obra final, o diamante, nunca mais volta a ser aquela pedra bruta. E depois que ele está em um anel, que ele está em uma coroa, que ele está em um colar, que ele está em uma caixa destacando o seu brilho, o diamante nunca mais volta a ser aquela pedra
bruta. Ora, se Cristo vos libertou, verdadeiramente sereis livres, sois livres. Então, o trabalho do enganador é fazer você acreditar que você pode voltar a ser aquela lama, que você pode voltar a ser aquela pedra bruta, que você perdeu o seu valor por causa de uma fala, de um comportamento, de um pecado. Se você falou errado, se você pecou, se você deslizou, deixe o Espírito Santo mostrar para você que você pecou naquilo. Arrependa-se, refaça o seu caminho, mas nunca mais volte a ser aquilo que você não pode ser mais. Se você é filho de Deus, se o Espírito Santo trabalha em você, se você já pisou no Santo dos Santos, você não pode retroceder, porque a Deus não terá prazer em você. Lembra? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E é isso. Você já foi lapidado. O Espírito Santo é esse lapidário. Ele que tem o poder de fazer você se tornar algo que nunca mais você vai conseguir voltar a ser quem você era. O acusador, ele quer que você volte a ser aquilo que é impossível você tornar a ser outra vez. A não ser que você negue que já é um diamante lapidado. Se você negar a sua identidade, iludindo-se com as riquezas desse mundo, você é um filho que está na condição de filho, abandonou a posição de filho e está agora desejando comer a comida dos porcos, porque você rejeitou a sua herança por um prazer momentâneo. Quando o Espírito Santo fala, você diz assim: nunca mais eu vou repetir esse pecado, nunca mais eu vou falar desse jeito, nunca mais eu vou repetir esse comportamento. Quando o acusador fala, você só se sente pior. Você só sente remorso. E você acaba entrando em outro pecado para tentar esquecer. E aí acontece o que o salmista nos diz: um abismo chama outro abismo. Por quê? Nós não temos as pontes construídas pelo Espírito Santo que nos fazem passar por aquele momento de vale, por aquele momento de cedron, por aquele momento de silêncio, de lágrima, de choro. Ou o trabalho do acusador é fazer você entender que não há chance, que não há cura, que não tem como você voltar a ser um diamante brilhoso, sabe? Que ouvia o Espírito Santo, que pregava, que cantava, que auxiliava as pessoas, que orava nos hospitais, que orava nos presídios, que você evangelizava os seus familiares, mas por causa de um deslize, você passou a ouvir mais o acusador do que a voz da convicção. Hoje, essa mensagem, a minha oração, é para que você ouça o trabalhar, ouça a voz e seja lapidado pelo Espírito Santo. Rejeite a acusação e ouça a convicção. E a convicção é o trabalho do Espírito Santo, de que você é filho de Deus e de que você nasceu para um propósito poderoso nessa terra. Ouça mais o Espírito Santo, seja moldado mais pelo Espírito Santo. As mãos dele são precisas e vão te ajudar a fazer você brilhar diante da escuridão desse mundo. Você tem um valor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Lembra? Que Deus te abençoe. Ótimo domingo. Ótimo dia. Tchau, tchau.